Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, esse vídeo é sobre a Lei Magnitsky, certo? Então veja um vídeo anterior que eu vou deixar o card aqui, porque no vídeo anterior eu estou explicando se a Lei Magnitsky tem eficácia, ou seja, se há como ela agir no Brasil. Por quê? Porque quando a Lei Magnitsky foi aplicada contra um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, já vieram muitos comentaristas e advogados da mídia falante, vamos dizer assim, falando que, olha, tal ministro não tem bens nos Estados Unidos, então isso aí é um tiro de festim. Isso aí não influencia em nada. No vídeo anterior, eu mostrei que o sistema financeiro tem que seguir tem que seguir regulamentações dos Estados Unidos sobre lista de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terror, né, esse tipo de coisa, e contra violadores de direitos humanos. E que a inclusão do nome do ministro nessa lista força o sistema financeiro brasileiro a seguir cruzadamente, porque o sistema brasileiro utiliza muita infraestrutura dos Estados Unidos, não é só comercialização de dólar, tá? Muito bem. Agora, o discurso mudou. Por que o discurso mudou? O deputado do Partido dos Trabalhadores, né, da base do governo, eu tô aqui na minha colinha lendo o jornal, ele entrou no STF pedindo que o STF proíba os bancos brasileiros de respeitar a Lei Magnitsky. Bem, no vídeo anterior eu tratei de que sim, a Lei Magnitsky tem eficácia no Brasil por conta de que o banco, instituição financeira ou empresa que tenha negócios com US persons, né, pessoas físicas e jurídicas dos Estados Unidos que tenham negócios com elas não possam ter negócios com pessoas listadas na Magnitsky, que estejam sobre sanções da Lei Magnitsky. E o vídeo anterior eu mostrei que sim, é balela de que isso não vale no Brasil. Só que agora, o deputado do PT, ele está entrando no STF para pedir que o STF determine que a Magnitsky, que clientes brasileiros não podem ser bloqueados pela Lei Magnitsky, que isso fere a soberania brasileira. Ou seja, isso seria desobedecer a Lei Magnitsky. Tá. Aí você vai falar, Léo, eu gosto do seu canal, porque o seu canal é de ciência econômica, você trata de temas mais longos, né? Inclusive, você dá aulas aqui. Nesses dois últimos vídeos, né? O anterior e esse, você está tratando de coisas políticas. Não, isso não é política, isso é economia. É que nós não podemos fechar os nossos olhos para uma das coisas mais sérias que estão acontecendo no ambiente econômico brasileiro dos últimos. Acho que desde o impeachment, né? Que atingiu muito a Bolsa Brasileira e a economia real, né? Desde a crise Dilma. Por quê? Porque, veja, o STF tem poder de mandar os bancos e instituições financeiras brasileiras desobedecerem ou não conhecerem a Lei Magnitsky? Tem, no território brasileiro. Então, bancos e companhias, né, de TI que operem no Brasil não vão poder encerrar a conta de um sancionado. Só que tem um problema. Não existe apenas o ministro do STF que é sancionado no Brasil, tá? Na região da Tríplice Fronteira, existe a atuação de grupos terroristas. E ali, os Estados Unidos já sancionou alguns nacionais brasileiros, evidentemente que eles não têm só cidadania brasileira, mas eles são nacionais brasileiros e eles são sancionados na Magnitsky. É só vocês procurarem no site da UFAC. Tá? Então, primeiro de tudo, essa decisão, se a justiça brasileira determinar que os bancos e companhias de TI brasileiro não devem respeitar a Magnitsky, esse pessoal que está na Magnitsky por culpa de terrorismo ali na Tríplice Fronteira e outras pessoas que podem ser também, vão ter acesso ao sistema financeiro? O que vai acontecer? Se o Brasil não reconhece a Lei Magnitsky, vai acontecer o seguinte. Eu vou falar só o funcionamento da lei e depois eu vou falar também a lógica política, certo? Como que vai acontecer? Todos os bancos e instituições, companhias de TI, né? Não, por que você está falando companhia de TI? Porque, veja, a Lei Magnitsky, teoricamente, também vale que um sancionado não pode comprar um McDonald's ou um tênis da Nike. É que é muito difícil você fiscalizar e as companhias também não seriam penalizadas se aparecer a foto de um sancionado comendo McDonald's com uma jaqueta da Nike. Não teria tanto problema, porque não tem como elas fiscalizarem. Não se pede documento de identidade, né? Só que uma companhia de TI e bancos, eles têm. Você faz o KYC que eu expliquei no outro vídeo. Então voltem para o outro vídeo, certo? Muito bem. Ocorre o seguinte: você tendo esse problema de que o STF determina que eles não devem seguir a legislação americana, companhias e bancos brasileiros, sejam brasileiros ou estrangeiros atuando no Brasil, eles não é que eles serão sancionados, eles sofrerão uma sanção cruzada, né, uma sanção acessória, que é o seguinte: tudo bem, então o banco
né? Ele é um banco brasileiro, ele decidiu, ele foi obrigado pelo o sistema jurídico brasileiro, via STF, de que ele não pode seguir a lei Magnitsky. Não tem problema nenhum. As operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos, né, as US Person, que são pessoas jurídicas e físicas americanas, não podem mais prestar serviço para o Banco 1. Veja, é como se a sanção Magnitsky fosse aplicada a todos os clientes do Banco 1. E o que é uma US Person? Bem, o Banco 1 vai ser impedido de negociar em dólar, ou seja, ele vai perder câmbio. O Banco 1 não vai poder ter contas de US Persons. Então, se o Banco 1 tem a conta da maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos que tem escritório aqui no Brasil, esse Banco 1 vai ter que perder essa conta para um outro banco. Só que tem um problema. Todos os bancos brasileiros são obrigados a não aceitar a dita lei, a lei Magnitsky, né? Veja, isso pode ser um contaminante para o sistema financeiro, uma decisão do STF determinando que os bancos brasileiros não respeitem a lei Magnitsky. Porque todos seriam sancionados. Automaticamente, provavelmente por quê? Isso demanda fiscalização. Só que agora pensem comigo. Se o presidente dos Estados Unidos está se metendo nessa confusão, colocando. Veja, gente, é uma coisa importante. Ministros do STF estão na linha sucessória da presidência da República. Né? Se eu não me engano, é presidente da República, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Se acontece alguma coisa, na época que o Temer não tinha vice, né, de vez em quando acontecia do presidente do STF assumir. Né, porque às vezes o vice está fora, o presidente está fora do país, o vice está fora do país, e os ministros e os presidentes da casa não querem assumir, porque se você assume perto de época de eleição, o seu filho não pode. Seu filho, seus parentes não podem concorrer, porque é como se você estivesse tomando posse como presidente da República, uma regulamentação doida aí do TSE. Então, muitas vezes, o ministro do STF assume a presidência da República durante um tempo, né? Veja, se Trump está comprando essa briga, vocês acham mesmo que eles não vão fiscalizar e escalar o conflito e determinar que bancos brasileiros e empresas brasileiras não podem mais comercializar com os Estados Unidos? Por quê? Porque o Brasil não respeita a lei Magnitsky. Mesmo que esses bancos não tenham a conta de um dito sancionado. Por quê? Porque a decisão vale para todos. Você tem membros do Talibã, que são sancionados pela Magnitsky, você tem banqueiros russos, tal. Se essa decisão sai de que no Brasil não é necessário seguir a lei Magnitsky, todos os russos podem vir para o Brasil para ter um cartão da Visa da Mastercard. Não? Por quê? Porque a lei não vale mais no Brasil. Então você está obrigando essas companhias americanas que têm CNPJ no Brasil a abrir. O que essas companhias americanas vão fazer? Ou fazer que nem na Rússia. O nome continua, mas elas estão intervidas pelo Estado. Né? Os cartões Visa e Mastercard continuam na Rússia? Continuam, mas eles são tocados pelo Estado, porque a estrutura saiu, eles foram desligados do resto do sistema e a empresa está intervida. Há uma intervenção do Estado na empresa, porque a empresa não quis mais ficar. Só que o Estado manteve os nomes. Né? Cartão Visa e Mastercard russo funciona, só na Rússia. Tá? Então, veja o problema. Doutores advogados. Né? Inclusive, pessoal, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro e se vocês são meus membros meus inscritos mais antigos e estão com saudades de monetária, Bitcoin, esse tipo de coisa, eu vou deixar aí na descrição uma entrevista que eu participei no Bloco Podcast, em que eu tratei bem de monetária e fechei um pouco desse negócio da ilusão das criptos, tá? Agora voltando aqui. Veja, se é tomada essa decisão pelo STF de que a Magnitsky não deve ser obedecida no Brasil. Os bancos brasileiros não devem conhecê-la e as empresas de TI também. Você faz o Brasil um país que não respeita a regulamentação norte-americana, né, dos Estados Unidos, quanto prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento de terror e prevenção a financiamento a violadores de direitos humanos. Ah, mas o ministro do STF não deveria estar lá, ele não é não importa. Os Estados Unidos o colocou na lista. O Brasil, então, não concorda com isso. E se o ministro Zanin decidir de que os bancos brasileiros devem desobedecer a Magnitsky, o que vai acontecer? Provavelmente, muito provavelmente, primeiro automaticamente, né, as próprias empresas vão se retirar, mas muito provavelmente no dia seguinte, o governo norte-americano vai tomar alguma decisão para impedir, porque o Brasil vira um país que tem liberdade de que a regulamentação internacional contra lavagem de dinheiro, que é isso, esse tipo de coisa, não funciona. E aí o que ocorre?
o Brasil fica desligado do sistema financeiro internacional. Não importa, Léo, nós temos a companhia tal, nós temos isso, nós temos aquilo. Tá, o Brasil exporta o quê? Milho, carcaça de galinha, minério de ferro. Tá, como é que é o pagamento? SWIFT. São malotes financeiros que vêm, né? Uma ordem de pagamento para o produtor de milho do Mato Grosso. Ele vende uma tonelada de milho para a Europa. Tá? O europeu manda dólares, ou pode ser euros também, mas tudo isso é por SWIFT. O Brasil não respeitando mais a legislação internacional de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e violadores dos direitos humanos. E aí o que acontece com o acesso dos brasileiros aos serviços? Não sei. Eu realmente não sei. Acho que no sistema bancário é o pior. Né? No serviço, por exemplo, Google, YouTube, não sei. Mas no sistema bancário é pior. Então, o doutor, ministro excelentíssimo, belíssimo, Zanin, ele tem um problema na mão. É um homem que pode desligar o sistema financeiro brasileiro. Tá? E outra coisa, eu tô recebendo comentários até do outro vídeo que o pessoal tá falando assim, os bancos brasileiros contrataram bancas de advogados nos Estados Unidos para ver se eles têm que seguir. Não, não, não. Eles contrataram para ver qual é a abrangência das ações. Se tem que desligar totalmente. Porque normalmente, quando você recebe uma Magnitsky no sistema do banco, você desliga. Você não quer esse problema. Você desliga o cara. Mas, pela importância das pessoas da pessoa que foi sancionada, eles querem permitir o mínimo. Por exemplo, conta bancária, você não consegue cartão de crédito. Aí teve uma outra pessoa que falou, não tem problema, não é todo mundo que tem dinheiro para cartão de crédito. Sim, mas se você cancelar de alguém que já tem, é um problema. Certo? Então, essa ação de falar, feita pelo deputado Lindbergh, perpetrada no Supremo, para pedir que o Brasil desobedeça a Magnitsky, que os bancos e empresas brasileiras no Brasil desobedeçam a Magnitsky, pode representar o desligamento do Brasil do sistema financeiro dos Estados Unidos e também da Europa cruzado, né? Porque aí bancos europeus não vão querer comercializar com bancos brasileiros. Por quê? Porque bancos brasileiros estão acessoriamente na lista da Magnitsky por colaborar, mesmo que por decisão judicial. Tá? É complicado. É complicado. Isso é muito sério. O Brasil é soberano, não deveria, a gente não deveria respeitar, você é covarde, tá bom. Bicho, você é soberano. A Coreia do Norte é soberaníssima. Soberaníssima. 900 calorias por dia. Léo, é porque você tá gordinho, né? É que você tem medo de passar fome. Eu não estou no Brasil, você se vire. Estou dizendo o seguinte, é feio o negócio. Você desligar um país do sistema financeiro. Mas a Rússia conseguiu. A Rússia tem bomba atômica, gente. O Brasil não... Vou ficar quieto disso aí. Mas, outra coisa, os advogados estão falando, não, tem que respeitar a lei, tem que respeitar isso, tem que respeitar a lei brasileira. O Código de Defesa do Consumidor é acima da regulamentação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nossa, eu queria ter a autoestima desses advogados. Inclusive, redes de televisão, vocês estão chamando advogado muito bem. O que o advogado entende do dia a dia de um banco? Sabe o advogado que entende? O advogado que trabalha no back-office de um banco, que trabalha no compliance de um banco. Isso ele entende. E esse advogado não tem tempo para ir na televisão, porque ele tem muito trabalho. Vocês estão chamando internacionalista. Gente, isso não é regulamentação internacional. Você está falando de determinações apenas do sistema financeiro dos Estados Unidos. É por contrato. Quando você tem um contrato com uma provedora de cartão de crédito dos Estados Unidos, você é um banco, o sistema financeiro, ou quando você tem só para você vender no seu site, para você vender por cartão de crédito, você também faz o contrato e você aceita por adesão. Contrato por adesão não vale no Brasil. Tá bom. Vai acontecer o seguinte. Tá, vocês não estão aceitando a Magnitsky por determinação da justiça brasileira, o Estado brasileiro não respeita a prevenção, lavagem de dinheiro, prevenção a financiamento de terrorismo, prevenção a financiamento de violação de direitos humanos. É isso. Tá. Muito bem, pessoal. Curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. Nós temos um monte de cursos lá, 2, na verdade, e mais um de filosofia econômica. E deixem um valeu demais, que é como um superchat para vídeos gravados. E se estiver disponível, dei o botão do hype aí, tá bom? E dei uma olhada no vídeo anterior e depois na minha entrevista que eu dei pro Bloco Podcast. Tá certo? Um abraço, fique com Deus.